A graça e a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Lerei o texto de 1 Samuel, capítulo 13, dos versos 8 ao 14, que diz assim: Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Agora lerei Salmo 37, do versículo 3 ao 8. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isto só leva ao mal. Queridos, Deus estabeleceu o ministério sacerdotal, separando a tribo de Levi para este ofício, conforme nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 28. O povo precisava de aprender, de servir, adorar ao Deus Altíssimo. Era necessário que homens chamados por Deus cuidassem da prática do culto ao Senhor no tabernáculo e também através da congregação de Israel. Logo, o Senhor separou a tribo de Levi para o serviço no tabernáculo e para o santo ministério sacerdotal. Os levitas serviam a Deus e auxiliavam os sacerdotes. Evidentemente que todo sacerdote em Israel tinha que ser levita, da tribo de Levi, mas nem todo levita era sacerdote.
Ou seja, não era necessário milhares de pessoas para serem sacerdotes. Os sacerdotes deveriam ter uma vida no altar, deveriam ser exemplos de vida. Viver em santidade diária era obrigação imposta a eles. Deveriam seguir também literalmente a palavra de Deus. Por isso, sacerdotes eram pessoas separadas para o serviço de Deus e o cuidado do povo no que concerne às coisas espirituais. O rei Saul extrapolou as suas atribuições. Assim, o que ele fez? Ofereceu um ilegítimo sacrifício a Deus. Por que ele agiu assim? Por puro medo e desespero. Não tinha um sacerdote por perto, porque não fazer este papel? Pensou ele. Assim o rei Saul fez um sacrifício irresponsável, profano, e evidentemente não foi aceito por Deus, porque este sacrifício não foi para Deus. Ao usurpar um papel que não lhe cabia, no lugar de bênção, ele atraiu para si maldição, como dito pelo profeta Samuel. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandado do Senhor. O desespero, queridos, leva muitas pessoas a tomarem decisões abruptas, precipitadas e, pior, decisões que desagradam a Deus. Exemplos esses que podemos extrair de personagens da própria Bíblia. Não sujeitar-se à palavra dada por Deus é irresponsabilidade de nossa parte, e isso traz prejuízos irremediáveis. O Salmo lido de 37, no versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa e espera. Como é difícil isso, né? É fácil no desespero, quando achamos que Deus está demorando demais para agir, querer fazer as coisas contrariamente à sua palavra. Achamos que sabemos fazer bem, assim mexemos, damos o nosso jeito e assim nos complicamos ainda mais. Não é verdade? Vamos aprender com o exemplo negativo do rei de Israel, Saul, que em vez de esperar e obedecer ao Senhor, cometeu uma loucura, pondo assim a perder o trono de Israel para ele e para a sua descendência também. Caiu da graça, perdeu a graça de Deus, ficou agora destituído do cuidado do Deus Altíssimo. Jó, queridos amigos, diz a Bíblia que ele perdeu tudo o que poderia perder. Não lhe sobrou nada. Perdeu a riqueza, perdeu seus meios de sobrevivência, perdeu seus empregados, perdeu seus filhos, que morreram todos,
e nos parece que perdeu por um determinado tempo a sua própria esposa, que não suportou o tempo de opróbrio, de ver o seu esposo decadente daquele jeito. Finalmente, Jó perdeu a sua própria saúde. Como resultado, imergiu nas profundezas da depressão, ao ponto de seus amigos acharem que Jó virou as costas para Deus e que estava passando por este cativeiro de dor por ser merecedor disso. Entretanto, queridos, o fato mais comovente na história de Jó é, a despeito da sua depressão, ele se apegou à sua fé e dependência em Deus. Ele pôde dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Interessante que Jó, mesmo passando por todo aquele turbilhão de provas, ele consegue tirar estas palavras do mais profundo da sua alma. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. E completa: verei a Deus, aleluias, aleluias. Queridos, Redentor do hebraico significa protetor, defensor, justificador ou vindicador. É nesse Redentor que Jó tem esperança, aleluia. E convicto de que Deus vive, Jó tem desejo ardente de vê-lo. Jó tem consciência de que as fundações da existência estão no Deus vivo. Ele reconheceu que Deus estava no controle de sua vida. Ele sabia buscar ajuda qualificada. Acima de tudo, refugiava sempre na pessoa certa, em Deus. Vamos ler novamente o Salmo 37, do 3 ao 7. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Observa esses 5 verbos que aparecem em 4 versículos lidos: confiar, deleitar e entregar, descansar e esperar. É o que devemos fazer, uma vez que nos procedimentos de fé implica que o cristão conheça ao Senhor, que tenha prazer em ter comunhão com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, e que se entregue completamente, se coloque debaixo da potente mão de Deus. É uma posição de fé, de que não vivemos mais, mas Cristo é quem vive em nós, aquele que opera tudo em nós. Cristo é tudo em nós, disse o apóstolo Paulo em Colossenses 3,13. Queridos, descansar e esperar são consequências, são os efeitos daquele que confia e entregou tudo ao Senhor e sabe que Ele tudo fará. Descansar e esperar é o resultado
de quem confia, se deleita e entrega tudo ao Senhor. Não estamos falando aqui de descanso físico, mas do coração. O próprio Deus nos deu o exemplo de que precisamos repousar, descansar fisicamente para não entrarmos numa estafa irreversível. Assim diz o texto. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2, do 2 ao 3. Esperar parece uma impossibilidade para a nossa geração. Quando Deus prometeu uma descendência a Abraão até que nascesse o seu filho Isaque, passaram-se cerca de 25 anos. Mas Deus tinha falado ao seu servo: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, versículo 3. E até o cumprimento da vinda do Salvador, passaram-se quase 2000 anos. Ou seja, que da descendência de Abraão viria o Salvador do mundo. Moisés era jovem quando sonhou com a libertação do seu povo, mas Deus o fez esperar 40 anos no deserto, habilitando-o para esta gigantesca façanha. Depois teve que esperar outros 40 anos, agora como errante pelo deserto, antes de contemplar a terra prometida de Canaã. Você sabia que muitos servos do passado que esperaram a promessa morreram antes mesmo destas promessas se cumprirem em suas vidas? Sim, ao lermos o livro de Hebreus, capítulo 11, dos versos 39 ao 40, nós extraímos esta palavra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus prometido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Assim, amigos, não desanime se a sua oração não for atendida de imediato. Fala apenas como Moisés, que abriu o seu coração em oração a Deus, e ele respondeu com estas palavras: respondeu-lhe o Senhor, eu mesmo irei contigo e eu te darei descanso. Leiamos o texto de Êxodo 33, do 12 ao 14. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E sabe o que o Senhor respondeu a Moisés? Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Amém? Então, ainda que não se cumpra em sua vida
tudo aquilo que você deseja, ora, só de saber que Deus está com você. Que bênção, né? Que maravilha! Como podemos ver, queridos, descansar e esperar é uma atitude de fé, de confiança, de conhecimento e de prazer naquele que tudo pode, que tudo vê e tudo sabe. Assim declarou o salmista: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Salmo 139, do 16 ao 18, aleluia. Isto que é declarar dependência de Deus, como fez o salmista. Descansamos e esperamos, porque temos a certeza que aquele que fez a promessa há de cumprir. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem a fará voltar atrás? Isaías 14, 27. Porque ele não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, e falaria e não confirmaria? Está lá em Números 23, versículo 19. Ora, Deus é fiel. Diz Paulo em 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O salmo que lemos mostra-nos, amigos, que não devemos olhar para a circunstância, nem as outras pessoas também, mas devemos sim depositar nossa confiança no Senhor, entregar as rédeas da nossa vida a Deus. Às vezes olhamos para as outras pessoas, para a prosperidade que elas estão vivendo, mas esquecemos de olhar para o Senhor. Às vezes a pessoa vive numa prosperidade, mas é uma prosperidade apenas aparente, porque ele vive numa tristeza profunda de alma e não se encontra preparado espiritualmente. Então, amigos, para elucidar melhor, eu quero destacar aqui o versículo 5 deste salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esta expressão entrega no hebraico significa literalmente rolar, como no caso de se ver livre de um fardo. Então pense um pouco em sua vida hoje e deixa rolar para as mãos de Deus aquilo que está afligindo a sua alma. E por falar em descanso, o verso 7 é outro digno de destaque, quando aparece esta expressão descansa. Basicamente tem o sentido de ficar em silêncio, isto é, ficar tranquilo, ficar confiante e saber exatamente que há determinados momentos de nossas vidas em que não há o que fazer a não ser esperar no Senhor.
Amigos e irmãos, sabe como surgiu o Salmo de número 23? Este salmo nasceu no momento dramático da vida de Davi. O supremo pastor das nossas vidas, é ele que nos direciona às águas tranquilas e ao local de descanso. Deus cuida. Davi enfrentou muitas situações dramáticas em sua vida, e o Salmo 23 reflete essas experiências. Uma das mais críticas ocorreu quando foi injustiçado pelo seu próprio filho, que ambicionava o reinado de seu pai. Absalão havia comprado o coração do povo, diz a Bíblia, e passou a segui-lo em lugar de seguir Davi. Nós vemos lá em 2 Samuel 15, versículo 2 ao 6. Havia choro, lágrimas e muito sofrimento em Davi quando saiu de Jerusalém para o Monte das Oliveiras, fugindo do seu querido filho. Diz 2 Samuel 15, 30. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços, e fugia com toda a sua família e o povo mais chegado a ele. No entanto, Davi sabia que Deus faz justiça e por isso diz com confiança: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. É possível que nessa fuga, caminhando para o exílio, no momento difícil de angústia e sofrimento, atravessando um vale de trevas e morte, Davi tenha escrito o Salmo de número 23. Ele expressa a confiança no Senhor ao longo de sua vida, e é esta confiança que somente quem vive com Deus possui quando passa por momentos dramáticos, até mesmo de trevas e mortes. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. O que confia no Senhor pode dizer em seu coração com toda a certeza que Ele é pastor supremo. A exemplo de Moisés, vamos continuar crendo, fazendo o que Deus nos pede e confiando nele, pois a promessa aí está. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Portanto, queridos irmãos e amigos, embora os anos passam sobre as suas orações, continue esperando, pois o autor da promessa é fiel. Salmo 27:14 ensina: espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém. Vamos encerrar mais este momento prazeroso na presença de Deus com uma oração. Grandioso, soberano Senhor, a Ti a honra e a glória para sempre. Cumpre-nos bendizeste todos os dias da nossa vida, como declarou o salmista. Senhor, aleluias, nós experimentamos do Teu amor leal, da Tua bondade e da Tua graça. O Senhor é muito bom. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, como declarou o profeta Jeremias. Queremos viver nesta dependência, queremos descansar em Ti. Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um abraço e até a próxima, com a graça de Deus.
satisfação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre em frente vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo vou vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas eu não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou,
glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.